Agora vem cá. Primeira coisa, Jucenir, por que você foi preso? Eu fui preso por receptação de carga roubada. Numa atrapalhada policial, eu acabei sendo um bode expiatório. Quer dizer, é uma situação que se hoje, qualquer coisa que se diga em querer se dizer inocente, perde-se no ar diante de tantas coisas que a gente vê aí, todo mundo se diz inocente, né? Não, e a gente sabe, quer dizer, eu pelo menos já fui fazer visita em penitenciária e não tem ninguém lá dentro que seja culpado. Culpado, né? Todo mundo... Hoje, só no estado de São Paulo, são 110 mil presos inocentes. Mas a verdade é que eu fui, na época, minha esposa, ela estava grávida de 8 meses. Cadê a sua esposa? Está aqui na primeira fila aqui, meu filho do lado também. Olha só. Então, a minha esposa estava grávida de 8 meses e eu fui pedir a um irmão que me cedesse um carro que tivesse um conforto maior para mim fazer uma viagem de 4 horas com ela, para levar ela para o interior, para ela ficar do lado da mãe e das irmãs, para ter um atendimento mais adequado. Só que, na época, o meu irmão estava envolvido demais com esse problema de carga roubada. E ele marcou um encontro comigo justamente em frente a um depósito, onde ele mantinha as cargas. Ah, o seu irmão estava envolvido? Estava envolvido. Só que na hora que eu cheguei no local que ele marcou comigo, a polícia já estava acampanando. E quando eu cheguei, acharam que era ele que estava chegando. Só que no momento que fizeram, como diz, chegaram em mim para poder me enquadrar, como diz, na AGI, 2 rapazes estavam saindo de uma rua lateral, que eles achavam que esses rapazes estavam saindo do galpão também. E os rapazes também acharam que os policiais poderiam ser bandidos, porque nada identificavam eles como policiais. Não obedeceram a ordem de parada e os policiais, como eles meteram bala nos rapazes. E os rapazes eram o quê? Saíram da firma do lado, eram filhos do empresário da firma do lado. Aí, para não reverter uma tentativa de homicídio em cima da delegacia toda, eles tinham que armar um flagrante às pressas. Pediram que desse a localização... Os rapazes morreram? Não, mas ficaram bem feridos. Aí pediram que desse a localização do irmão. Como eu não tinha, então já que não tem tu, vai tu. Eles tinham que fazer um flagrante ali até mesmo para se salvar. Quer dizer, antes disso você não tinha nenhum envolvimento, nunca tinha sido... Não, eu trabalhei durante 18 anos no departamento comercial de 3 empresas grandes, sempre na área de material elétrico. E depois eu me estabeleci como comerciante na cidade de Osasco. Bom, agora depois, o seu irmão foi preso? Não, depois, 2 anos depois, ele foi preso, mas por outra coisa que não tem nada a ver com a... E você não foi solto? Não. Você cumpriu pena de quantos anos? Eu fui condenado a 8 anos e 3 meses por receptação e formação de quadrilha. E cumpriu quantos anos disso? Cumpri 4 anos, dos quais quase 3 na casa de detenção de São Paulo. Agora, ainda que mal lhe pergunte, por que o seu irmão, quando foi preso, quando viu que você, um homem inocente, estava sendo preso, não se declarou culpado, não, sei lá, sobretudo sendo um irmão? Que tipo de irmão é esse? Como é o nome dele? Caim? É quase por aí. Tá? Porque eu falei, porque eu fui um bode expiatório da polícia, mas a minha mágoa com ele foi justamente ele ter me deixado na prisão. Que ele podia ter tirado você da prisão? Ainda mais com a influência que ele tinha com a polícia na época, né? E ele foi preso pouco tempo depois? Não, ele foi preso 2 anos depois por outras cargas. Então, quando ele foi preso, pelo menos quando ele foi preso, ele podia ter livrado a sua cara, não podia? Mas não livrou, não. E até mesmo depois que eu saí da prisão, que eu recorri a ele, já que a situação dele era uma situação, praticamente pedi ajuda a ele, ele falou que eu fiz nada mais, nada menos que a obrigação do irmão mais velho. Aí cortei relacionamento e cortei do meu convívio. É seu único irmão? Não, éramos em 9. Meu Deus, e você sobreviveu a tudo isso? 9 irmãos, mas não são todos assim? Não, só ele. Tá bom, então tá bom. Como é que você... E você então não tinha nenhuma prática, inclusive, de convivência numa cadeia? Não, nenhuma. Você não tinha folha corrida branca, tudo... Eu não tinha convivência com a criminalidade nenhuma. Não, sei, digo, não foi nem preso por bebedeira em botequim, nada, né? Não. Como é que você criou a comunicação com esse pessoal? Foi traumático. Quer dizer, quando eu me vi cair dentro da prisão, principalmente dentro de uma cadeia cuja população ela fora construída para 48 presos e tinha 350 presos. Uma cela que foi construída para abrigar 6 presos, chegamos a morar em quase 40 presos. Sendo que a maioria viciados em crack, a maioria dos presos vindos dos bolsões de miséria, das favelas, onde uma ignorância, uma desinformação muito grande. E foi 10 meses de um sofrimento intenso. Isso antes da penitenciária? Antes da penitenciária.
até que viesse a condenação. Então, foi uma situação de muito sofrimento e muito traumática. Você viu algum preso morrer do seu lado nessa vi várias coisas. É um mundo totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, com código de comportamento próprio, código moral próprio, sabe? E tudo aquilo que contrastava com tudo aquilo que eu havia aprendido em termos de comportamento, dignidade, moral, nada. Tudo aquilo lá tem que se deixar da parte de fora. Mas dentro da penitenciária, por exemplo, existe uma certa ética, às vezes até excessivamente moralista, não existe? É séria, até mais eficaz do que aqui fora, o código moral e o código de honra do preso. Só que dentro dos padrões de moral dele. Claro. Tá? Claro. Então, uma palavra errada pode te levar ao mais alto prestígio com a malandragem, como pode decretar sua morte. Mata-se por nada. E a vida não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E você como é que fez para ter esse contato mais amigável com os presos? Que tipo de favores, de serviços você prestava? Eu comecei a sofrer uma série de discriminação. Até mesmo porque eu tinha um pouco mais de cultura do que a grande maioria. Claro. E tinha um poder aquisitivo maior do que a grande maioria. Então eu caí como uma galinha dos ovos de ouro, principalmente para aqueles que eram usuários de drogas. Que todos queriam ver em mim um motivo, uma palavra para poder tentar uma extorsão, para que com isso conseguisse recursos para adquirir drogas. Então isso aí eu sofri uma série de agressões físicas mesmo, agressões morais. Então, praticamente que fazia com que cada vez que eu fosse dormir eu rezava para não acordar. Só imaginar que o dia seguinte seria a mesma coisa. Então eu vi que eu tinha que tomar uma... E quando veio a minha condenação de 8 anos e 3 meses, me bateu o desespero. Então eu sabia que eu tinha que tomar alguma atitude. E eu tinha 3 alternativas. Ou eu praticaria o suicídio, que é uma coisa normal dentro da prisão e pouca divulgada, ou eu deixava me levar pelo mundo das drogas, ou procurava de alguma forma conquistar a massa carcerária. E eu vi que o ponto fraco da massa carcerária era justamente a falta de escolaridade, a falta de cultura. Se você me perguntar, tem pessoas cultas dentro da prisão? Tem algumas. Só que eu procurei usar a que eu tinha em benefício da população. Quando eu percebi que eles tinham uma grande dificuldade em escrever cartas e receber e ler as cartas que vinham, já que a maioria, se não são analfabetos, são semi-analfabetos. Então você virou o comunicador, né? O carteiro. O carteiro. E comecei, na confiança, eles passarem os problemas mais pessoais para que eu escrevesse as cartas. E com a chegada das datas festivas, Dia dos Namorados, Dia das Mães, eu comecei a introduzir alguns versinhos, algumas poesias, aqueles arroz com feijão, porque eu sabia que se quem estava enviando não tinha muita cultura, com certeza quem as iria receber também. Então eu fazia aqueles versos simples. Isso começou a me trazer prestígio, por quê? Porque às vezes a namorada que brigava e tinha ido embora, com retorno em razão de um verso, eu virava herói. Olha só. Isso aí começou a me trazer prestígio e proteção. Isso já antes da casa de detenção? Antes da casa de detenção. Então, com a série de transferências de presos para a casa de detenção, quando eu fui transferido para a casa de detenção após uma rebelião muito traumática, muito ruim, eu já era conhecido da casa de detenção. Então, assim já que eu cheguei, bem recebido. Quando eu cheguei, já correu a notícia que o tiozinho que escrevia as cartas... Como era o nome? Tiozinho, né? Tiozinho? Tiozinho. O tiozinho que escrevia as cartas em Barueri tinha chegado. Tiozinho? Porque a maioria eram adolescentes, né? Porque a grande massa carcerária hoje vai dos 18 aos 25, 26, 27 anos. Isso aqui é também outro dado alarmante. Alarmante. Né? E um pouquinho de humanidade que eles podem ter, já que eu estou cansado de falar que... Eu falei, se você perguntar se tem alguém culto, alguém com poder assim, tem. Mas a grande maioria, a grande massa, vem realmente dos bolsões de miséria, vem, sabe, das periferias, que hoje estão esquecidas pelo poder público e a sociedade, são esquecidos lá dentro também. E vão se estragando lá dentro, Vai se estragando. Porque eu não vou acreditar que toda essa população carcerária seja formada por desalmados ou desumanos. Não. Ou tal. Eu acho que é uma coisa que vai se desenvolvendo... de repente considerar um outro ser humano como se fosse um trapo. Sabe, não é uma coisa que ele sempre pensou assim. Eu acho que é uma coisa que vai... o desencanto da miséria, provocado pela miséria. Agora, o Jocenir, quanto tempo você aguardou a decretação da pena? Você ficou 11 meses. Quase um ano. Quase um ano. 11 meses. E aí você, imediatamente depois, foi para a casa de detenção? Não, eu fui para a casa de detenção praticamente um mês depois que veio a minha condenação, em razão de uma rebelião. Porque a cadeia estava superlotada. Quer dizer, não havia condição mais de sobreviver lá dentro. A introdução de drogas e álcool dentro da prisão
estava fazendo com que existia atitudes animalescas, coisa que jamais eu imaginei que pudesse na minha vida assistir. E as pessoas se suicidam com frequência, né? Com frequência e matam um ao outro a troco de nada. Tudo em razão do alto consumo de álcool e alto consumo de drogas. E quando morre alguém que é assassinado e tal, ele é novamente julgado ou a coisa fica por isso mesmo? Não, que se morre alguém... Não se sabe quem foi? Não, tem sempre um laranja para segurar. E geralmente o laranja é sempre um usuário de droga com dívida na boca. Ou paga a droga, que geralmente ele não tem dinheiro para pagar na hora, então segura. Se não segura, você morre. Então ele é obrigado a segurar o homicídio de alguém ou ele morre. Geralmente é o usuário de droga endividado com o traficante. Aí ele pega mais tempo de cadeia, vai julgado. É o que mais acontece hoje no sistema. Jovens, adolescentes que vão tirar 3 anos, que é o mínimo do artigo 12, acabam arrumando 50, 60, 70 anos de cadeia dentro da própria cadeia, segurando o homicídio dos outros. É um ciclo de horrores. Você criou, ou você redigiu um estatuto do CDL, Comando Democrático da Liberdade, que era uma facção que se contrapunha ao PCC? Porque quando eu saí da detenção e fui transferido para a penitenciária de Avaré, quem comandava toda a cadeia era o CDL. E assim como ocorreu na detenção, quando eu cheguei em Avaré, muitos presos que passaram pela detenção já me conheciam e disseram para os líderes do CDL que eu era um homem de escrita, que eu tinha afinidade com a caneta. E a coisa que afinidade com a caneta. E o que eles mais estavam querendo é colocar no papel o estatuto deles, já que o PCC, o grande rival deles, tinha o estatuto. E qual era a diferença entre os estatutos que do PCC? Não, apregoava violento. Apregoava, não, ao contrário. É paz e liberdade. Não apregoava, eles não apregoavam nada em termos de violência no estatuto. No estatuto não, mas nas ações... Nas ações, geralmente, não diz nada com o estatuto. Mas a verdade é que se o PCC fosse o que comandasse a prisão, eu também o faria. Porque eu não participava e nem me filiava a nenhuma das facções, e nenhum dos movimentos, até mesmo porque eu não era considerado bandido. E além do mais, eu para prestar qualquer serviço à massa carcerária, eu nunca também procurei saber se eram corintianos, palmeirenses, católicos, evangélicos, PCC ou CDL. Para mim eram todos calças beges, todos sofredores, e não era eu que ia julgar alguém pelas atitudes. Agora, você quando esteve na detenção, você ficou numa cela com quantos outros? Na detenção, as acomodações eram mais dignas. Cada um tinha a sua cama, eram celas para 10 ou celas para 5, às vezes as celas para 2. Mas a minha cela eram 10 e os 10 acomodados cada um individualmente. Porque tem uma coisa também de você ser dono da cela, né? Existe isso aí em alguns pavilhões. Mas como eu cheguei na casa de detenção, em razão do meu grau de instrução, eu já fui pego por um determinado serviço no expediente, junto à diretoria de administração, eu fui morar imediatamente numa cela que era do setor de trabalho. Então não tive que procurar cela, porque já tinha uma cela que pertencia ao meu setor de serviço. E a abordagem sexual, do assédio sexual, da violência sexual, é uma coisa indiscriminada? Não, hoje, pelo menos nos presídios onde eu pude passar, não existe mais isso. Até mesmo porque a pederastia é discriminada hoje de tudo com a forma pela malandragem, né? Até mesmo porque há uns tempos atrás não existia visita íntima. Então hoje praticamente existe a visita íntima e praticamente o preso não tem uma companheira, aquele preso que não quer. Sim. Tá? Até mesmo porque existe uma frequência de mulheres muito grande no presídio. É verdade. Tá? Então, elas arrumam parceiro com facilidade e eles arrumam parceiro com facilidade. Então, hoje passou-se a discriminar qualquer tipo de pederastia e homossexualismo. Cada um tem o seu canto para conviver e não vive no meio da malandragem. Você hoje faz o que, Gilcênia? Eu vivo vendendo meus livros. Quer dizer, até se eu não fosse um ex-presidiário, até para mim colocar no mercado de trabalho hoje seria difícil com 50 anos de idade. Então, o ano passado, quando eu praticamente lancei o livro e saí nas manchetes de jornais, eu praticamente fechei as portas do mercado de trabalho para mim. Existe realmente uma discriminação. Então, de toda sorte, eu tentei me virar para poder trazer o sustento para a família. Você é compositor de uma música também com... na casa de detenção, nessa rotina que eu fazia versos e cartas, eu escrevi alguns versos e em cima desses versos criou-se o Diário de um Detento, gravado pelos Racionais MCs. Tá? Ele fez algumas adaptações e gravou, que fez o rap hoje, que tem mais sucesso em termos nacionais, né? Inclusive premiado o clipe dele
Pela É MTV. verdade. Bom, eu conversei com o Jocenir Prado com esse livro interessantíssimo, que é o Diário de um Detento, o livro Eu gostaria, editado se você me pela deixasse, Labortexto dar Editorial. um telefone. Claro, por favor. Se alguém que quiser. Hoje eu vivo de palestras e da vendagem desses exemplares no centro de São Paulo. As pessoas que gostariam de ter palestras